Sabe quando a gente tem uma pergunta e precisa encontrar a resposta? Como é que se decide qual é a melhor forma de fazer isso? Pode parecer uma coisa simples, mas olha, em qualquer tipo de pesquisa, essa é a decisão mais importante de todas. A ferramenta certa pode literalmente revelar a verdade. Já a errada, bom, a errada pode levar para um caminho totalmente oposto. Vamos entender um pouquinho melhor por que isso acontece? Para começar, vamos pensar num desafio que é fundamental. Como é que a gente estuda a vida do jeito que ela de fato acontece? Quer dizer, como observar um comportamento que seja genuíno sem que a nossa própria presença ali como observador acabe mudando tudo? E para deixar isso bem concreto, vamos usar um cenário que todo mundo conhece, né? Um parquinho de crianças. É quase um laboratório perfeito para a gente entender a vida real em plena ação. Então, está definida a nossa pergunta de pesquisa. A gente quer entender a agressividade infantil ali no seu contexto mais natural. O que é que dispara um conflito? Como é que ele se desenvolve e como termina? E aqui está o grande dilema. A resposta é provavelmente não, certo? Imagina só, a presença de câmeras, de uns adultos de jaleco branco, um ambiente todo estranho. É óbvio que tudo isso altera o comportamento. O ato de observar pode acabar destruindo exatamente aquilo que a gente quer ver. E é exatamente por isso que, nesse caso, os pesquisadores usariam uma ferramenta bem específica, a chamada observação naturalística. A ideia é, basicamente, ser uma mosca na parede, sabe? Observar de longe, registrar tudo, mas sem interferir. É deixar a vida acontecer. Só que, como qualquer ferramenta, existe um equilíbrio. Por um lado, essa técnica é fantástica. Ela tem o que os pesquisadores chamam de alta validade ecológica. Que nome, né? Mas isso só quer dizer que o que se vê é real, é espontâneo. Por outro lado, claro, tem limites. Não se tem controle de nada. Pode ser que uma briga nem aconteça no dia. E mesmo que aconteça, só observar não explica o porquê de ela ter começado. E essa limitação nos leva direto para o ponto central de toda essa nossa análise. A observação naturalística é ótima para o parquinho, mas, convenhamos, não serve para tudo. Então, como é que um pesquisador decide qual caminho seguir? Olha, o melhor jeito de pensar nisso é imaginar que todo pesquisador tem uma caixa de ferramentas. Cada método, seja uma entrevista, um experimento, uma observação, é uma ferramenta diferente e cada uma tem um propósito muito, muito específico. Vamos usar umas analogias bem rápidas para isso ficar cristalino. Imagina que a sua pergunta de pesquisa é, afinal, o que existe lá no fundo do oceano? A resposta é meio óbvia, né? Não dá para descobrir isso usando um binóculo da beira de um barco. É preciso de um submarino. A pergunta exige a ferramenta certa para o ambiente certo. Simples assim. Ok, vamos para outra pergunta, outra tarefa, bem simples e direta. Qual seria a ferramenta certa para descobrir o número exato de balas que tem nesse pote? Exato. A pergunta pede uma contagem, um método quantitativo. Fazer uma análise super profunda sobre o sabor de cada bala seria uma pesquisa legal, mas não ia responder à pergunta original. A ferramenta tem que servir à pergunta. E isso nos leva ao princípio mais importante de todos, que é o seguinte: não é o pesquisador que escolhe o seu método favorito. É a pergunta de pesquisa que exige a metodologia correta. Essa frase aqui, ela resume tudo. É como se fosse a estrela-guia de qualquer investigação. Antes de a gente pensar no como, a gente precisa ter uma clareza absoluta sobre o quê. E aqui a gente vê como isso funciona na prática. A pergunta precisa de controle total para a gente testar causa e efeito? Então, a ferramenta é um experimento. Precisa de mais profundidade para entender as emoções de alguém? Aí, a ferramenta é uma entrevista. E como a gente viu no parquinho, se o que se precisa é de contexto real, a ferramenta é a observação naturalística. Então, o ponto crucial é este. A pergunta de pesquisa não é só o ponto de partida. Ela é a chefe. Ela quem dita as regras do jogo, sabe? Ela que define o nível de controle, a profundidade da análise e a importância do contexto. Chegando aqui no finalzinho da nossa análise, vamos só reforçar essa metáfora da caixa de ferramentas e entender que às vezes o melhor trabalho exige mais de uma ferramenta. No fundo, nenhuma metodologia é melhor que a outra. Um experimento controlado não é superior a uma observação. São apenas ferramentas para trabalhos diferentes. Um bom pesquisador não é aquele que só sabe usar um martelo, mas aquele que sabe quando usar o martelo, quando usar a chave de fenda e, principalmente, quando usar os dois juntos para resolver um problema que é mais complexo.
Então, a grande lição aqui é essa. O processo todo de descoberta, ele não começa com a resposta, e nem mesmo com o método. Ele começa com a gente formulando uma pergunta que seja clara, precisa e poderosa. A qualidade da nossa resposta está diretamente ligada à qualidade da nossa pergunta. E para fechar, fica uma reflexão. Se a ferramenta que a gente tem na mão acaba limitando o tipo de pergunta que a gente faz, quantas descobertas incríveis podem estar por aí, invisíveis, só porque a gente insiste em usar sempre o mesmo martelo? Fique aí a pergunta para a gente pensar.